Chega mais, nação! O Flamengo venceu por 2-0 o Bahia. O Mengão deu show no Maracanã, gols do Arrascaeta e do Paquetá. O Flamengo conseguiu essa boa vitória. O Mengão embalou. E a gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a repercussão dessa vitória. O Flamengo voltou a jogar bem e cada partida, depois daquela derrota contra o Bragantino, parece que cada partida que passa o Flamengo está em evolução. Chega mais, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, já vai nos comentários. Coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o que você achou da vitória de hoje. Cretos, canal ESPN, vamos lá para as informações do Flamengo. 0 para cima do Bahia, poderia ter sido mais, embora o Bahia também poderia ter marcado uns golzinhos, o jogo ficou aberto em algum momento, mas hoje teve a Arrascaeta fazendo homenagem aí ao Oscar, também baita homenagem, linda, 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 depois a gente vai voltar essa imagem também. Brilhou no jogo de hoje, Pedro muito bom, de novo, né? Lino muito bem, Paquetá muito bem, teve gol do Paquetá. E um Flamengo, Paulo Calçade, boa noite para você, que emenda 3 jogos, rodando bem o elenco, mas sem perder a qualidade, sem perder a coletividade, resolvendo bem os jogos, promovendo hoje o Saul, né? Voltando o Saul que acaba participando do segundo gol, e acima de tudo com jogos onde os resultados acompanharam o desempenho. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para quem está aqui, vai ficar com a gente no Linha de Passe. O Flamengo com 5 jogadores diferentes daqueles que começaram jogando contra o Independente Medellín, um time mais próximo do que aquilo que o torcedor se acostumou a ver e a chamar de time de equipe titular. E ganhou as 2 partidas. Então, assim, a gestão do elenco, do tempo, é uma arte, porque assim, não adianta fazer a gestão dos minutos, né? Hoje você descansa um pouquinho, joga o teu companheiro e o time não ganhar dentro de campo. O importante é fazer a gestão do tempo e ganhar dentro de campo, para poder ter o time assim, mais fresco para jogar e não cansado, com a perna pesada. Então o Flamengo hoje veio com o Pedro, hoje veio com o Varela, veio com o Alexandro, o meio de campo mantido, o meio de que ele começou contra o Independente de Medellín, o Leonardo Jardim com o Everton Araújo, que tem jogado e tem jogado bem, ao lado do Paquetá, manteve a dupla. Mas veio com o Ortiz na zaga, veio com o Ortiz, o Arrascaeta também iniciou jogando, mas veio com o Pedro e o Plata também desde o início, Samuel Lino. Cara, e é um Flamengo que ele tem, eu vejo assim, ele tem uma estabilidade na forma, né? O futuro, e é um futuro bem próximo, vamos ver como é que vai ser. Hoje teve a volta por alguns minutos do Saul, era importante ter o Saul dentro de campo para ter mais uma opção. Chegou dando assistência. Depois de alguns segundos ele deu assistência espetacular. Tem a volta, quando tiver a volta do Jorginho, ele vai estar naquela função do Paquetá. E aí, qual será o caminho de Leonardo Jardim? Eu acredito que talvez ele fique com o Paquetá disputando com o Jorginho esse espaço e não voltar o Paquetá para o lado do campo. Mas aí o treinador é que vai nos apontar. Tudo isso é como sobreviver no calendário brasileiro. Sim. Porque tem Libertadores da América. A Libertadores foi na quinta-feira, cara. Entendeu? Hoje domingo. O Flamengo teve sexta, sábado e já um outro jogo. Então é por isso que esse elenco, que é numeroso e também tem uma qualidade excelente, ele se justifica, porque o domingo não sofreu. E contra um Bahia, que é uma equipe organizada, é uma equipe que já tem um projeto um pouquinho mais longo, não é fácil de enfrentar o Bahia, e o jogo não foi uma moleza, mas foi um Flamengo consistente com uma vitória 2-0, que caminha muito bem em Libertadores, vem Copa do Brasil aí. Você falar que não foi um jogo fácil, né, Pedro Ivo? Se a gente pegar os adversários do Flamengo nesses últimos jogos onde ele vai tão bem, e se a gente quiser estender um pouquinho mais, a gente pode estender, pode chegar na outra semana lá e ver que é um time que começou a desenvolver o que a gente está vendo agora, lá naquele segundo tempo contra o Santos e tudo, a coisa começou a engrenar, aí no 3-1, depois teve a vitória no primeiro jogo fora de casa contra o Cusco lá na Libertadores, e me parece que há um desenvolvimento mesmo em curso, que se você pegar o segundo tempo do jogo do Santos até esse jogo de hoje, é um Flamengo que vai evoluindo jogo a jogo claramente, né? Tudo bem? William, tudo bem? Abração a você, Calçade, Elton, Birner, o fã do esporte com a gente aqui no YouTube também.
Eu não me recordo, talvez a memória possa estar me traindo, mas eu não me recordo do ano passado, e a gente está falando de um ano que o Flamengo teve 2 importantes conquistas, de uma sequência em ascensão do Flamengo que a gente olhava exatamente e entendia onde estava a ascensão. Mudou isso aqui, o ponto de evolução foi esse aqui, isso foi mantido do segundo e terceiro jogo, terceiro para o quarto, quarto para o quinto, isso foi evoluindo. A gente viu em muitos momentos um Flamengo que competia muito porque tinha um ano para lá de inspirado do Arrascaeta para tirar uma bola ali, sabe, uma carta da manga quando a coisa não ia bem, muito porque tinha outros detalhes, outros valores individuais para tirar outra carta da manga quando a coisa não ia bem, mas em termos de evolução, assim, de olhar e falar, esse recorte aqui de 5, 6 jogos, ou até 10 jogos, eu vi que houve uma ideia, essa ideia foi consolidada, ela evoluiu e ela começou a ser repetida até machucar outros adversários. Veja bem, não é comparar ainda o trabalho de Jardim com o Felipe Luiz, mas você consegue olhar para esse trabalho e entender. Quando a gente pega lá, fazendo ali uma linha de corte naquela derrota para o Red Bull Bragantino, de lá para cá, os jogos que se sucederam ali, você consegue entender o que o Leonardo Jardim queria, o que ele insistiu, o que ele repetiu e por que hoje a gente consegue olhar para a vitória do Bahia e ver traços da vitória do meio de semana. Quando o Calçade fala, mudou, acho que 5 jogadores você falou, né, Calça? Da formação. 5. E é curioso, porque eu falei, caramba, foram 5, mas é porque tava uma ideia tão quase que repetida, que era Everton com Paquetá e Arrascaeta. Paquetá aproximando com o Arrascaeta com o Lino. Um homem na frente, que hora era o Bruno no outro jogo, hoje era o Pedro. Então, você já começa a ter essas ideias. Se você parar para ver, existe um falso mito de que o Jorge Jesus repetia a escalação todos os jogos. Não. Ele trocava poucas peças. Só que a ideia estava ali, aí você não lembrava exatamente. Então, assim, eu consigo ver que tem uma ideia hoje. Se vai ser o Alexandre ou o Ayrton Lucas por ali subindo, para o Lino vir por dentro, ok, é uma diferença. Se é o Bruno no jogo de meio de semana, se é o Pedro hoje, porque a pedida vai ser outra, o controle de minutagem, beleza. Se é o Varela por ali, se é o Royal, mas as movimentações elas começam a ficar mais repetidas. E acho que isso vai ajudar a explicar. O Flamengo hoje vence um jogo muito difícil. É bom lembrar quem é o Bahia na brincadeira, na tábua de Campeonato Brasileiro. O Bahia, em algum momento dos 30 minutos até o final do primeiro tempo, causa desconforto ao Flamengo. Em algum momento ali do início do segundo tempo, quando o Flamengo dá uma baixada também para respirar, é bola na trave, exige um pouquinho também do Rossi. Em algum momento ele poderia ter dificultado um pouco mais. Não acertou, o Flamengo também não acertou no primeiro momento ali do primeiro tempo, poderia ter feito mais de um gol. E aí acaba que se lança um pouquinho demais, se abre também um pouquinho para onde o Flamengo gosta de jogar. E aí tem a qualidade do Flamengo, que isso aí você não consegue controlar, por mais que você tente administrar algumas partes do jogo. Então o Flamengo ele vai construindo uma sequência muito interessante nesses poucos 11 jogos do Leonardo Jardim, que você começa a entender que para o próximo jogo, independentemente do adversário, a ideia vai ser pressionar lá em cima, 20, 30 minutos de muito sufoco, tirar o adversário da zona de conforto, atacar em aceleração, roubar a bola, um pé de pressiona muito intenso e depois você ir tentando ali, ou se a bola entrar, ou se você controlar, rodando as peças, entendendo que o Paquetá vai se aproximar. Não sabemos agora por conta dessa saída dele no final do jogo, né? Que não seja nada grave. Não Paquetá parece que é grave, né? Mas não o Lino vindo mais por dentro, o Arrascaeta chegando por ali, ou o Pedro ou o Bruno sabem seus papéis. Então você começa a entender e fica fácil explicar numa lógica sequencial por que o Flamengo vem evoluindo e construindo esses resultados. Acho que o torcedor tem muito motivo para ficar satisfeito e a volta do Saul acaba sendo emblemática, né? Dela Cruz, o Saul desvia, Paquetá faz o gol, coroa o bom momento do Paquetá, o grupo inteiro ali, sabe, ao redor do Saul. É interessante, porque a paz no Flamengo ela custa muito caro e de longe dá para ver que a coisa está bem pacificada, porque não tem nada melhor que bola na rede e resultado para pacificar também, né? Aliás, para falar, o Birner em bola na rede, nos últimos 5 jogos, nas 5 vitórias, 12 gols marcados. É o melhor time dos últimos tempos da última semana? Bom. Eu acho que é o melhor time. Primeiro, boa noite a você, William, Elton, Calçado, Pedro, aos fãs das Fãs do Esporte. Bom. É o time que tem o melhor elenco e quando o time joga coletivamente bem e com alguns jogadores inspirados, ele mostra o melhor futebol da América do Sul e, obviamente, do Brasil. Desculpa a redundância. O Pedro falava sobre quem é o Bahia, né? Para a gente explicar essa vitória do Flamengo. O Bahia hoje, depois da derrota para o Flamengo, é o time que tem a melhor campanha como visitante no Brasileirão. Ainda é. Tem 12 pontos, né? Palmeiras tem 11, mesmo número de jogos. Curitiba tem 11, com o mesmo número de jogos, e o Flamengo chegou a 10. Ou seja, você criar esse volume de jogo, essa quantidade de chances e fazer um jogo razoavelmente seguro contra o Bahia. Você pega esse lance, por exemplo, faltou um pouco de pressão no chute do Jean Lucas de fora da área, que bateu no travessão, mas ainda é muito mais mérito de quem acerta o chute desse do que de você dar algum espaço para o adversário construir. E o time do Flamengo não dá espaços para o adversário construir. Quando marca alto não dá espaços, quando baixa as linhas
às vezes ainda dá algum espaço, mas não dá tanto espaço como outras equipes dão. Tem um contra-ataque muito forte, quando tem a bola tem criatividade, tem jogadas por ambos os lados de velocidade, jogada de construção com os volantes por dentro. Vocês citaram, por exemplo, o Saul na partida de hoje. Sim. Então vai aparecendo essa construção, esse crescimento do Flamengo, que obviamente não é linear, porque no futebol não é assim. Eventualmente o time não vai jogar bem, mas quando você vê o time encaminhado com uma direção, com ideias de jogo, a forma como essas ideias são aplicadas, quase um golaço aqui. Ia ser outro do Pedro. Aí o goleirão desviou. Você vê que o Flamengo vai chegar na hora que mais importa da temporada, disputando provavelmente todos os campeonatos com boa chance de ganhar. E só fica uma dúvida, porque tem a Copa do Mundo que pode desgastar alguns jogadores do Flamengo, mas também tem a boa notícia, quando a gente olha o caixa do Flamengo, quando tiver a janela de transferências no meio do ano, o Flamengo quem mais pode gastar. É verdade. O Flamengo ainda pode se reforçar ainda mais aí, mas já tem um elenco bom, muito bom, produzindo muito bem nas mãos do Leonardo Jardim, mas ainda dá para se reforçar no meio do ano. Elton Serra, o que dá para destacar, mais te salta aos olhos nesse Flamengo, nesse momento do Flamengo? Pode ser um jogador, pode ser o trabalho do treinador, pode ser algo no coletivo, tudo bem? Tudo bem, William. Ou pode ser tudo. Ou pode ser tudo. Pode ser tudo, sim. Boa noite para vocês, pro fã de esporte. Boa noite. 11º jogo do Leonardo Jardim sob o comando do Flamengo, 7 gols sofridos. Acho que dá para destacar o Flamengo emulando os melhores momentos do Cruzeiro do Leonardo Jardim na temporada passada, que não é necessariamente se defender bem sem a bola, é ter a bola para não sofrer. Desses 11 jogos, passou 6 sem sofrer gol. Ou seja, mais da metade o Flamengo saiu sem levar gol. Mais uma vez. Estava tomando gol todo jogo. Todo jogo. Teve o ponto fora da curva, que foi o jogo contra o Bragantino, levou 3-0, né? Sim. Mas passou 6 partidas sem levar gols. As 3 primeiras, né? E nessa sequência agora de 11 jogos, conseguiu sair com baliza 0, né? Diria ele próprio português. O Berner gosta de clean sheet. Essa aí já é uma coisa mais bem elaborada. Ele estava aqui na maquiagem discutindo pronúncia do inglês Falando, americano. Ou você inglês acha que há a britânico. possibilidade de eu citar esses termos? É pelo que você está falando aqui Sou na jornalista maquiagem. brasileiro. No ar, acho bem baixa. Fora dele, Bem alta. Europeu que você é? Para provocar os eurocentristas, mas isso não interessa aqui, vamos lá. Mas acho que passa muito por um Flamengo que continua sendo um Flamengo propositivo. Hoje teve mais a bola que o Bahia. O Bahia mudou a forma de jogar, inclusive, nessa temporada, né? Passa a ser um time mais de transição rápida. E era natural que isso acontecesse jogando em casa. E, principalmente, né? Eu acho que o Leonardo Jardim ele está conseguindo manejar o elenco, tendo a possibilidade de manter o sistema, mas mudando a característica do próprio time. No meio-campo, a gente já citou aqui, né? O Pulgar fora, o Jorginho fora, dupla de volantes que vinha jogando com o Felipe Luiz. Ele coloca o Everton Araújo, traz o Paquetá para jogar como segundo volante. Eu acho que aos poucos ele vai encontrando a posição do Paquetá, porque era uma dúvida de onde ele iria jogar, se ia ser um meio armador, se vai jogar aberto pelo lado. Eu acho que ele vai fazer a função que o Gerson fazia, por exemplo. No Flamengo com características diferentes, é claro. Então você emula aquele Flamengo que viveu seus melhores momentos até com o próprio Felipe Luiz e um pouco antes também, né, quando o Gerson era jogador do Flamengo. Então acho que a característica é um time que sofre menos defensivamente. É uma equipe que já tem essa capacidade de decidir jogos com o seu ataque. O primeiro gol é um gol de jogada coletiva com o Pedro acionando ali o Arrascaeta. O segundo gol, o Arrascaeta acaba de sair. Aí teve torcedor do Bahia que falou assim, que alívio, o Arrascaeta saiu, né? Você conhece que fez isso? Vários. É mesmo? Entra um cara que tá tantos meses sem jogar e o cara primeiro toque na bola, jogada ensaiada de um jogador que não joga há 6 meses. Isso. É impressionante, então, como o time consegue se conectar. Eu acho que o Leonardo Os dois Jardim... que entraram fizeram diferença. O De La Cruz, a jogada todos vai que pro De La entraram Cruz, fizeram e entra por Saúl, que vai pro Paquetá. E não tinha o Carrascal suspenso, E não também, tinha o que era um Carrascal. jogador importante. Então, acho que o conjunto ele funciona muito bem e o Leonardo Jardim é apenas o facilitador disso. Com um componente de, primeiro, precisamos não sofrer gols. Depois, do meio para frente, esse time decide e tem decidido. Inclusive, nem precisa ser um atacante para decidir. Até os zagueiros têm decidido, os laterais têm decidido. Acho que é o que precisa ser caracterizado como Flamengo. Só um ponto, né? Acho que a gente está transportando para o Brasil um Arsenal e Manchester City. Nesse momento, o cenário é igual. O Flamengo está a 6 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos,
Esse jogo a menos é contra um time da zona de rebaixamento, que é o Mirassol, e tem um confronto direto, tudo isso antes da Copa do Mundo. Eu acho que determina muito como você vai terminar o Brasileiro antes da Copa do Mundo. Cara, você passar 40 dias na liderança, agora, você passar 40 dias na liderança é outra história em relação a essa disputa pelo título. Entendi. Então você está querendo dizer que o Palmeiras é o Arsenal? Eu tô dizendo, nesse momento da tabela é o Arsenal. Mas não necessariamente será o Arsenal no fim do Você campeonato. perguntou, você colocou... Não, Fala ou não fala? Eu dei margem para essa pergunta, obviamente. Mas o campeonato só se decide em dezembro. Perfeito. Mas agora só se decide em setembro. Você também, William. Mas o Palmeiras ganhou alguns brasileiros e o Arsenal não ganhou alguns ingleses nesses últimos anos. Nenhum. Não adianta arrumar agora. Nem Champions League. Agora se arrumar. Já foi. Vem cá, gente. Aquele jogo contra o Bragantino, aquele 3-0, ele é emblemático, né? Porque alguma coisa aconteceu ali, alguma conversa, algum papo muito sério assim, chegava, gente, isso que aconteceu aqui não dá, foi ponto fora da curva, porque, e a gente sabe que em campanhas de times vencedores, campeões e tal, etc., tem muito ainda pro Flamengo nessa temporada, mas assim, tem aquele jogo que é marcante, que a coisa sai um pouquinho do eixo e numa conversa, numa análise ali, tenta voltar. Me parece que aquele jogo com o Bragantino, ele teve um efeito até positivo, por incrível que pareça, para o que está acontecendo agora com o Flamengo, né? Porque aquele jogo... O que está acontecendo agora não foi porque aquele jogo com o Bragantino passou batido. Eu acho que depois daquele jogo, eu não sei o que foi dito. Sim, a gente não sabe. O Pedro, mais bem informado, talvez tenha informação, que a diretoria foi lá e conversou com alguns jogadores, as coisas foram tratadas internamente como devem ser. O ideal para nós é que vaze, para o clube é que não vazem, Sim. quase sempre, porque aquilo, como disse o Danilo no final do jogo, foi um desrespeito não só com o clube, mas com o próprio trabalho de cada jogador ali. Exatamente. Porque o Flamengo entrou em campo por obrigação, sem correr, sem competir. Esse Flamengo compete muito. E quando você compete, você consegue, em primeiro lugar, você respeita a hierarquia do técnico, você pode, porque um time de futebol funciona do seguinte jeito, você pode discutir com o técnico as ideias de jogo durante a semana. Você pode até durante o jogo olhar para o técnico e falar, o que você acha disso, estou sentindo isso. Não, mas a última palavra é do treinador. Né? Aquele time não ouviu o treinador. O treinador não mandou o time andar em campo. Né? E aí, quando esse time funciona coletivamente, porque tem um grande técnico, porque precisa ter ambição de competir, não pode viver dos títulos do ano passado, porque o Flamengo entra no ano para ganhar campeonatos todos os anos, porque tem o melhor elenco, tá gastando para isso. Não dá para viver do passado, não dá para ser um atleta que chegou no ápice e agora, cheguei no melhor da minha carreira, agora não tanto faz. Contra o Bragantino foi tanto faz. Hoje foi um time com ambição. E quando joga bem coletivamente, as individualidades crescem. Até porque esses jogadores que não correram no jogo contra o Bragantino, hoje entraram para, se possível, golear o Bahia. Sim. Então, eu acho, William, que aquele jogo contra o Bragantino deu uma chacoalhada interna. Alguma coisa aconteceu. Deu para notar que a chavinha foi virada. Aí vem as outras coisas do futebol. Vem a confiança, fica mais fácil acertar. Quando o time começa a jogar bem, os jogadores pegam prazer de jogar um com os outros. Isso aconteceu muito com o Jorge Jesus. Os jogadores se inspiram, as jogadas mais bonitas acontecem, o cara tenta fazer coisas que ele não tentaria no momento ruim, né? E o Flamengo, nesse momento, tá subindo a montanha sem sentir nenhuma necessidade de montanha que eu falo para chegar ao topo. Sim, sim. Sem sentir nenhuma peso nas pernas, sem a musculatura doer, tá subindo rápido, né? Agora, é necessário que essa ambição nunca diminua. E quando eu falo da Copa do Mundo na abertura, é porque pro Arrascaeta, por exemplo, que é um jogador muito importante, Sim. A Copa do Mundo é o maior evento do ano. E dá para entender. Então, se o Uruguai vai bem, ele faz uma boa Copa e volta fisicamente bem, ele vai jogar ainda mais. Mas de repente uma frustração, não estou dizendo que atrapalha, claro. Mas pode atrapalhar, como a gente já viu no desempenho. Então a Copa do Mundo é uma pegadinha. Esse é o momento para o Flamengo manter o nível. A gente já falou depois do jogo do Palmeiras. O Palmeiras está ganhando, mas no limite. O Flamengo está ganhando e está sobrando, né? É o momento do Flamengo, que vai disputar o título com o Palmeiras, tentar encostar, tentar ultrapassar o seu principal candidato desde 2019 às principais conquistas, porque no final das contas é um campeonato de regularidade e não dá para se comportar como o Flamengo se comportou contra o Bragantino. Mas já que se comportou assim, que se faça bom uso do erro. E parece que o uso bem feito está acontecendo. Sim.
O Elton falou um negócio do City Arsenal, eu estava até lembrando outra coincidência aqui, né? O mês de abril do Guardiola foi quase que impecável, né? O mês de abril do Flamengo também, quase que impecável. Mas o nosso abril é novembro, né? O nosso abril, exatamente. Nosso abril é novembro, é diferente. Exatamente. O nosso abril tá pegado. O Calçade, a gente estava conversando lá na redação e você já deu uma palhinha disso aí no começo, sobre essa questão da posição, porque agora que o Paquetá tá bem, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer aí fisicamente, não parece, eu não sou médico, mas não parece que é algo muito grave. Mas agora com o Paquetá bem, encaixado, as coisas funcionando, fazendo gol, jogo sim, jogo não, criou-se um problema gostoso, né, pro Leonardo Jardim, né, Calça? Olha, o problema, assim, ele tem... Assim, o cara tem que administrar tanta coisa que seria lindo ele ter um problema que é escalar jogador. Eu estava vendo aqui agora de 2 de abril foi o dia que o Flamengo perdeu para o Bragantino. E 3 de maio, dá 32 dias, Isso. é o dia do clássico contra o Vasco. São 32 dias, 10 partidas. Entendeu? Então, assim, o problema, o treinador eu acho que nem chega a ter o problema, porque a realidade se impõe. Então, perfeito. Tem que trocar hoje. Por exemplo, vem Copa do Brasil aí, eu acredito que ele vai usar o meio de semana para uma outra formação, bem diferente, vai olhar para o final de semana do brasileiro com mais carinho, e o Flamengo tem que render bem sempre, pelos jogadores que tem. É claro que você pode colocar 11 jogadores totalmente diferentes daqueles que normalmente jogam, claro que vai ser um time assim, sem... Não existem duas equipes bem treinadas que você consiga fazer isso no dia a dia. Porque todos estão treinando juntos. Mas você não tem 2 Flamengos. Você tem, assim, sai um jogador, entra o outro. Mas trocar radicalmente 11, se for o caso, claro que tem aí contra o Bragantino não tinha Arrascaeta, que é um cara ainda que continua sendo extremamente importante, só que você não pode colocar para jogar todo dia, senão você vai tirar ele do time rapidamente. Mas a gente viu hoje, né? Você vê quando ele está bem cuidado, porque não é um cara para jogar esses 10 jogos em 32 dias. Isso não é vida para ninguém. Sim. Porque quem faz isso não tem vida. E aí o torcedor vai lá, no caso do Flamengo, isso acontece também. Mas você vai na porta do clube, chacoalhar os jogadores, quer invadir treino, tal, sem olhar para o panorama, o que realmente está acontecendo. É isso aí, nação, uma boa vitória do Flamengo em cima do Bahia. É a 5ª vitória seguida do Flamengo. O Flamengo deu uma arrancada boa após aquela derrota pro Bragantino, se lembra, aquela é para esquecer, né? Vamos lá, vamos falar o seguinte, ó. O Flamengo venceu o Santos por 3-1 no Campeonato Brasileiro, depois venceu o Cusco na Libertadores, depois venceu o Fluminense por 2-1, depois venceu o Independente Medellín por 4-1 e agora vence o Bahia por 2-0. São 5 vitórias consecutivas do Flamengo embalando. Tá embalando, o Mengão tá embalando. E se continuar essa evolução, cara, vai ser muito difícil parar o Flamengo. O Flamengo tá jogando muito, o Paquetá jogando bem. Eu acho que o Flamengo tá em evolução sim, tem como melhorar mais ainda. O Flamengo hoje perdeu muitos gols, poderia ter definido a partida já no primeiro tempo, poderia ter definido a partida e começar o segundo tempo já com 3-0. Esse é o meu ver da partida, mas foi uma excelente partida do Flamengo. Agora o Mengão já pensa na próxima partida, virar a chave, e se o Flamengo continuar com essa evolução que está acontecendo, o Flamengo vai chegar no Palmeiras. Vai chegar. Hoje o Palmeiras quase que escorregou, né? Ganhou a partida por 1-0, teve jogador expulso, mas conseguiu segurar essa vitória de 1-0. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Daqui a pouco a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para você.